A viagem foi longa. Primeiro, a delegação tricolor pegou um voo para o Rio de Janeiro e depois teve de encarar 5 horas de ônibus para Muriaé. Mas o esquadrão já está no palco do confronto desta sexta-feira contra o Tombense. Na cidade, o técnico Guto Ferreira ainda terá uma sessão de treino amanhã para fechar o time titular da partida. No ataque deve permanecer o trio com Marco Antônio, Matheus Davó e Rildo, responsável por 7 gols nos 4 jogos que disputaram juntos desde a lesão de Rodallega. Fora da lista de relacionados, o atacante colombiano deve voltar ao time apenas na próxima rodada, contra o Criciúma na Arena Fonte Nova. No meio de campo, o tricolor tem um retorno e uma baixa. Vice-líder em assistências para a finalização na Série B, com 18 em 7 jogos, Daniel cumpriu suspensão contra a Ponte Preta e vai jogar nesta sexta-feira. Já Rezende, que é o rei dos desarmes no campeonato, com 20 roubadas de bola em 6 partidas, recebeu o 3º cartão amarelo e está fora da lista de relacionados. Para o lugar dele, Guto deve escolher Emerson Santos, que foi utilizado em 7 dos 8 jogos do tricolor nessa Série B. Na vice-liderança do campeonato, com 16 pontos, o Bahia pode até assumir a ponta da tabela nessa rodada. Para isso, o Cruzeiro precisa perder para o Criciúma fora de casa, também na sexta-feira. Mas o primeiro passo para recuperar a liderança passa por um triunfo contra o Tombense. A equipe mineira é comandada pelo técnico Bruno Pivetti, ex-Vitória, que fará agora seu 3º jogo à frente do time, com a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. O Tombense é o lanterna do campeonato, mas só perdeu 2 jogos, assim como o Bahia. O problema do Gavião Carcará é a falta de vitórias. Todos os pontos do time vieram por empates, que foram 6 até agora. E se depender do esquadrão, o jejum da equipe mineira vai continuar. Somos os maiores da Série B, então temos que ter a obrigação de ganhar todo o jogo. Então não tem como acomodar e eu acho que esse é o foco até o final do campeonato. O Tombense ainda não venceu, né? Lanterna, 6 pontos com 6 empates. Então, o Bahia tem que realmente dominar. Eu acompanhei um pouquinho o Tombense, né? E até Bruno Pivetti, que trabalhamos juntos também no Vitória. Eles estão lá, a equipe que não conseguiu vencer ainda. Perdeu para o Brusque, perdeu para o Sport. Empatou todos os outros jogos, né? 6 empates. 6 empates. No campeonato tem pontos corridos, né? Quando você empata, você não faz 1, você perde 2. Porque deixa de ganhar 2. Por isso, essa situação do Tombense... Olha, eu respeito muito a imprevisibilidade do futebol. E acho, viu, Juliana? Viu, Jotinha? E Flávio, amigo da Bandeirantes, eu acho que essa vitória do CRB contra o Sport, ela serve de um alerta muito grande para o Bahia. A imprevisibilidade do futebol ali se solidificou. Então, o Bahia tem que enfrentar um Tombense, o Bahia que está numa fase boa, eu entendo, tem que enfrentar o Tombense com todo o respeito e sabendo e evitando ser surpreendido. Mas, para mim, o Bahia é o favorito em relação a esse jogo. Agora, o Tombense, apesar de estar vivendo o que está, hoje é o lanterna da competição, 6 empates, mas aquilo que a gente tem visto, eu vi alguns jogos do Tombense, o time tem até uma certa intensidade. Mas falta aquela coisa que a gente cobrou muito aqui do Vitória, a gente cobrava também do Bahia, que era a finalização. Então, é uma equipe que a gente não pode achar que está morta na competição. Então, é intensidade estéril, né? Porque realmente... Mas ele cria, ele vai... Não, eu sei, Jota. Isso é a mesma coisa de você avaliar um jogo apenas pelo percentual de toque ou de posse de bola. Sim. Porque o time tal teve 80% de percentual. Né, e daí? Perdeu o jogo? Mas o que eu falo, isso é a preocupação que você colocou do futebol, como ele está nessa Série B, onde a imprevisibilidade existe. O CRB estava lá na zona de rebaixamento, se não me engano, e venceu da equipe do Sport. Então a preocupação que você coloca aí, você também está querendo chamar a atenção para esse detalhe com relação à equipe do Tombense. Muito bem treinado, porque eu acho o Bruno Pivetti um ótimo treinador. E agora tem a questão da qualidade. Mas o Bahia, como o próprio Davó falou, tem que se impor. É o esporte que o Bahia. A gente vai reclamar, vai falar disso, falar daquilo outro, mas o Bahia
pode chegar à 10ª rodada da competição sem ter saído do G4, mesmo perdendo para o Tombense. E lembrando Então, que isso nas tem que 7 ser primeiras rodadas, o Bahia foi, durante 6 rodadas, me perdoa, viu, Jota? Às vezes essa minha impulsividade me leva a ser mal educado e eu lhe Você me alimenta, fique à vontade. Eu lhe interrompi. Não, de jeito nenhum. Eu queria lhe dizer o seguinte, lembrar, Jota, e você sabe disso, que nas 7 primeiras rodadas da Série B, o Bahia em 6 foi o primeiro colocado. É isso. Então, isso é significativo. É significativo saber que nos 8 jogos, os 4 dentro de casa venceu, o Bahia venceu os 4 dentro de casa, e perdeu 2 fora e ganhou 2 fora. Então, isso é muito importante para o projeto de retornar para a Série A. A gente não vai aqui achar que o time já está bem na vida, que está tudo lindo, maravilhoso, vai subir. Não, eu acho que é o caminho. Ainda falta, né? Vamos ouvir o Guto Ferreira falando sobre o Marco Antônio, que é um jogador que vem sofrendo aí críticas por parte da torcida. O treinador defendeu. A torcida do Bahia, assim como ela é incrível na motivação, né? No espírito positivo de empurrar a equipe, tem uma ala que não se contenta com as coisas positivas que acontecem. Tem que ficar pilhando e arrumando coisas negativas. Precisa estar sempre pisando em alguém, sempre destruindo alguém. Nós vamos ser campeão brasileiro. O Bahia, garanto que o time de 88... se tivesse esse perfil de torcedor, também teria jogadores sendo criticados, jogadores sendo pisoteados moralmente no seu trabalho. Marco Antônio não foi tão bem. Marco Antônio teve muita coisa boa. Teve algumas coisas que não fluiu. Mas em outros jogos, o Marco Antônio foi decisivo. E a gente tem que olhar um pouquinho que a gente não vai estar bem em todas as partidas. A gente tem que estar olhando um pouquinho que Marco Antônio hoje, em termos de atacantes disponíveis, é um dos jogadores mais experientes e em melhor momento que nós temos. E assim como Davó, ele nunca deixou de trabalhar forte e sério. É público que o Guto gosta muito do futebol do Marco Antônio, né? A gente já sabe disso. Eu lamento essa declaração, porque o Guto, com a experiência que tem, sabe muito bem que em determinados momentos pontuais, o torcedor se manifesta contra um jogador. Ele, como líder do grupo, ele tem a obrigação de fazer com que o jogador que eventualmente é criticado, e no caso do Marco Antônio, que eu acho particularmente um bom jogador, de ele fazer ressurgir a confiança no jogador. Agora, deixa o torcedor em paz. O torcedor erra como acerta, como você, Guto, erra e acerta. Por exemplo, a entrada do Rezende em seu time deu a você a possibilidade de ter um meio-campo que se aproxime mais, o crescimento do Daniel é fato e tudo isso acontece. As coisas do futebol são muito dinâmicas e você, como tem muito mais experiência do que eu, já deveria, pelo menos, estar acostumado com isso. O torcedor reclama com pertinência, né? Porque em algumas situações de jogo, dentro de campo de jogo, o Marco Antônio tem deixado a desejar, sim. Mas a confiança de Guto é pelo fato dele ter trazido esse jogador para o profissional do Bahia. Mas Guto, rapidamente, ele está faltando também colocar o jogador para jogar como jogou no Botafogo. Deixar um pouco mais de liberdade. Deixa o torcedor falar o que ele quiser.